Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos pelo mundo a Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos homens a claridade da vossa luz, santificai este lume novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma pacificada e purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A Ele pertence o tempo e a eternidade. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Pelas suas santas chagas, santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde Cristo Senhor. Amém. Dá-me um pavio.
de Cristo. Graças a Deus. À luz de Cristo. Graças a Deus. À luz de Cristo. O Precónio Pascal é um poema que canta a alegria e o reconhecimento pelas maravilhas que Deus operou em favor do seu povo, desde a libertação do Egito até à ressurreição de Cristo. Canta-se diante do círio pascal aceso, porque Jesus ressuscitado está conosco e Ele é a nossa luz. É a expressão do encanto agradecido da Igreja perante Jesus ressuscitado, nossa Páscoa. Exulte de alegria a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes, ressoam hinos de glória, para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, Rei eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja, nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai omnipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída, e com o seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que hoje por toda a terra creem em Cristo. Noite que os restitui à graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo. Oh, admirável condescendência da vossa graça! Oh, incomparável predileção do vosso amor, para resgatar o escravo, entregastes o Filho. Oh, necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Oh, ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Esta noite santa afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes. Oh, noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Nesta noite de graça, aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na solene oblação deste Sírio, pelas mãos dos seus ministros, vos apresenta a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, que este Sírio, consagrado ao vosso nome, arda incessantemente para dissipar as trevas da noite, e subindo para vós como suave perfume, junte a sua claridade à das estrelas do céu. Que ele brilha ainda quando se levantar o astro da manhã,
aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Irmãos caríssimos, depois de iniciarmos solenemente esta vigília, ouçamos agora de coração tranquilo a palavra de Deus. Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo e como na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Agora, concentremo-nos na escuta da palavra de Deus. As leituras do Antigo Testamento descrevem a história da aliança do povo de Deus e o amor que Ele tem pela humanidade. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: Por que estás a bradar por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu, erga a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando de Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus, que seguia à frente do acampamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os precedia veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e do outro iluminava a noite, de modo que, durante a noite, não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar durante a noite com um vento de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles. Todos os cavalos do Faraó, os seus carros e cavaleiros, os seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então os egípcios disseram: Fujamos dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam na sua direção. E o Senhor
precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que tinham entrado no mar através dos filhos de Israel. Nem um só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos ao Senhor que nos revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que nos revestiu de glória. Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Ele é o Deus de meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro, omnipotente é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus melhores combatentes afogaram-se no mar vermelho. Foram engolidos pelas ondas, caíram como pedra no abismo. A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força.
segura que fizestes, Senhor, no santuário que vossas mãos construíram. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Oremos. Senhor nosso Deus, iluminastes com a luz do Novo Testamento as maravilhas operadas nos tempos antigos, revelando no Mar Vermelho a imagem da fonte batismal e no povo libertado da escravidão do Egito os mistérios do povo cristão. Fazei que todos os homens, elevados pela fé à dignidade do povo escolhido, se tornem em Cristo nova criação, pela graça do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Ouvi-me com atenção e comereis o que é bom, saboreareis manjares suculentos. Prestai-me ouvidos e vinde a mim. Escutai-me e vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a Davi. Fiz dele um testemunho para os povos, um chefe e legislador das nações. Chamarás povos que não conhecias, nações que não te conheciam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. E assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a haverem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria.
com alegria das fontes da salvação. Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome. Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é santo. Cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas. Anunciai-as em toda a terra. Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião. Porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Oremos. Deus eterno e omnipotente, única esperança do mundo, que na palavra dos profetas anunciastes os mistérios dos tempos presentes. Aumentai no vosso povo o desejo dos bens celestes, porque nenhum dos vossos fiéis pode crescer na virtude sem a inspiração da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Glória a Deus no céu.
Oremos. Deus de infinita bondade, que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite com a glória da ressurreição do Senhor, renovai na vossa Igreja o espírito de adoção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se na verdade estamos totalmente unidos a Cristo, por morte semelhante à sua, também estaremos por uma ressurreição semelhante à sua. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alleluia, alleluia, alleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de passar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar Jesus. E no primeiro dia da semana, partindo muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer do sol. Diziam umas às outras: quem nos irá revolver a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra já fora revolvida e era muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram assustadas. Mas ele disse-lhes: não vos assusteis. Procurais a Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o tinham depositado. Agora, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos tomar assento. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom é estarmos aqui. Que bom é podermos juntar, podermos partilhar, podermos estar aqui juntos a celebrar não só a Eucaristia como comunidade de irmãos e de filhos de Deus, como podermos estar aqui para celebrar a Páscoa do Senhor. Juntos, apesar das distâncias. Unidos, apesar dos problemas. Com esperança, apesar de tudo aquilo que sofremos até agora. Temos uma alegria que é a alegria do Evangelho, porque é a alegria das surpresas. É a alegria que não faz estardalhaço, que não faz barulho, que nem parece alegria porque produz às vezes mais confusão do que ruído. Produz às vezes mais insegurança do que propriamente sorrisos, mas é a alegria do Evangelho. Escutávamos como estas três mulheres, agora no Evangelho, dirigiam-se à tumba de Jesus para embalsamá-lo. E saíam cedo, pessoas que cumprem o dever, como quem sai cedinho para trabalhar no campo, como quem sai cedinho para ir para o seu trabalho, como quem se levanta bem cedinho para deixar tudo pronto, para depois poder ir fazer a sua vida, e quando os outros se levantam, já está tudo pronto para o pequeno almoço, já está tudo limpo, já está tudo pronto para sair. Agora, será que o faziam com alegria? Faziam-no com um sentimento de dever, não com alegria. Faziam-no porque tinha de ser feito, porque ficou por fazer na sexta-feira anterior. Faziam porque era preciso que alguém fizesse, porque ninguém o fez. Mas não faziam com alegria. Ninguém se levanta cedo para ir embalsamar mortos, e muito menos o faz com alegria. E, no entanto, qual não é a sua surpresa, qual não é o seu espanto, quando chegam ao túmulo e as suas preces tinham sido ouvidas, que eles tinham pedido que alguém abrisse a tumba, que alguém desviasse a pedra.
e a pedra estava desviada. Qual não foi a sua alegria? O problema foi que entraram e, em vez de encontrarem o corpo para embalsamar, que era o que tinham ido ali fazer, encontraram um desconhecido vestido de branco. E como todos os desconhecidos vestidos de branco, disse-lhes aquela frase que acalma toda a gente, que foi: não tenhais medo. Obviamente que elas ficaram logo sem medo nenhum. Não é? Claro que não. E, no entanto, essa é a grande notícia para elas e é a grande notícia para todos nós. Desde Adão, que o Senhor foi buscar, segundo a tradição antiga de Sábado Santo, ao fundo dos abismos, até àquele que está por nascer e que precisa desse anúncio de esperança, que precisa desse túmulo vazio, que é a primeira nota da alegria do Evangelho. Sabeis, irmãos e irmãs, que normalmente nós cada ano temos o chamado ano litúrgico, não é? E mais ou menos de 3 em 3 anos voltamos a escutar os mesmos Evangelhos. Porque num ano escutamos mais o Evangelho de São Mateus, no outro escutamos mais o de São Marcos, no outro mais o de São Lucas e o de São João. Vamos escutando aqui e ali. E este ano toca-nos escutar o Evangelho de São Marcos. Porquê é que eu digo isto? Porque o Evangelho de São Marcos não é só o segundo, não é só o mais curto. Também tem uma particularidade muito interessante. É o mais antigo. E, além disso, o Evangelho de São Marcos terminava justamente aqui. Não havia, no Evangelho mais antigo que nós temos, no Evangelho de São Marcos, os anúncios da ressurreição, o Senhor a aparecer, a comer peixe com eles, a ir buscá-los à beira do lago. No primeiro, no mais antigo, o anúncio do Evangelho terminava aqui. O símbolo da esperança na ressurreição de Jesus era o túmulo vazio. Que é uma coisa muito desconcertante, porque como é que a gente se pode alegrar com uma surpresa e com uma surpresa que não indica muita coisa? Mas se pensarmos bem, temos justamente no tempo presente os melhores indicadores para percebermos o que é viver essa alegria da surpresa. O tempo que vivemos, por exemplo, todos nós aqui estamos, de volta às celebrações, de volta ao trabalho, alguns, de volta à escola, outros, né? Mas todos com máscara, todos ainda com cuidado, esperemos, todos ainda com distanciamento, com as mãos cheias de álcool, e não é para beber, é mesmo para desinfetar, né? Todos aqui na igreja com os lugares marcados e com o máximo de 30% e gente à porta para saber se está gente a mais ou não e tudo isso. Estamos alegres por viver. Estamos alegres por estar aqui. Mas é uma alegria de quem ainda se confunde. Não é? Até nós estávamos aqui há bocado a preparar a celebração e estávamos a ver... Parece que 1 mês e meio sem celebrações a gente já nem sabia muito bem qual é que era a primeira, qual é que era a segunda leitura. Estávamos aqui naquela coisa. E de certeza isto aconteceu com muitos de nós em outras situações. É uma alegria que nos surpreende, mas também nos confunde. É uma alegria que nos deixa, apesar de tudo, uma certa insegurança no amanhã. Da mesma maneira, os discípulos sabiam o que tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado. Agora, o que é que Cristo queria dizer? Ninguém fazia ideia. O que é que isso ia implicar no futuro de cada um deles? Ninguém fazia a menor ideia. O que é que isso ia mudar na história da humanidade? O que é que isso ia trazer de pilar fundamental da própria civilização, da sociedade, do crescimento, dos valores humanos, da esperança de cada um dos homens e mulheres? Ninguém fazia a mínima ideia. Desconfiava, mas será que sim? Será que não? Nós também vivemos sobre esse pêndulo. Não sabemos se daqui a 10 ou 15 dias não temos que fechar tudo outra vez. O que sabemos é que esta alegria ninguém a pode tirar. E esta alegria tem ainda muito para dar.
a todos aqueles que ainda não saíram do confinamento, apesar de já andarem cá fora, porque há muitos. Da mesma maneira que há muitos órfãos de pais vivos, também há gente que anda cá fora, mas é como se ainda estivesse fechado em casa. Aqueles que não acreditam num amanhã melhor. Aqueles que teimam em ser pessimistas em tudo o que acontece ou deixa de acontecer. Aqueles que não são capazes de olhar para nenhuma pessoa ou nenhuma instituição e ver nada de bom. Esses ainda têm o túmulo com a pedra a fechar. Estão cheios de certeza. Eles têm a certeza que não há nada de bom neste mundo. Os que têm incertezas são aqueles que têm esperança de se calhar estar errados. De que se calhar isto vai melhorar. De que se calhar, apesar de tudo o que a gente tem diante dos olhos, que não dá vontade nenhuma de rir, amanhã pode nascer o sol e amanhã pode haver outra oportunidade. Amanhã pode subir de novo a luz e amanhã pode ser diferente. E essa é a luz que nos acompanha nestas noites. É a luz de Cristo. É a luz daquilo que surpreendeu estas mulheres e não lhes deixou nenhuma certeza do que ia acontecer depois. Mas elas sabiam que a partir dali tudo ia mudar. Também nós somos chamados a ter essa esperança incerta, entre aspas, de que quando passa por nós a luz de Cristo, tudo pode mudar. Não sabemos como, mas vai mudar. Estas mulheres caminhavam e pediam que se livrasse uma pedra para poderem embalsamar um morto. Isso é o que elas pediam. E o que receberam foi um túmulo vazio e uma mensagem de esperança. Também nós, caríssimos irmãos e irmãs, para terminarmos, de certeza que formulamos muitíssimas preces e súplicas, seja de agradecimento, seja de pedido, seja de entrega nas mãos de Deus, situações da nossa vida, seja de perdão, seja de reconciliação. Queremos muitas vezes que elas não são escutadas, porque não acreditamos nessa luz, nem nessa voz desconhecida. Mas a verdade é que aquilo que acontece é justamente essa surpresa. Nós muitas vezes pedimos uma pedra removida para poder embalsamar um morto e recebemos um anúncio de esperança. Amém. Da luz e da palavra, partimos agora para a liturgia batismal. O batismo não é um rito, um pouco fora de moda e complicado na igreja. O batismo também é mais do que uma simples lavagem, mais do que uma espécie de purificação e embelezamento da alma. É realmente morte e ressurreição, renascimento, transformação numa vida nova. Através do lavacro da água, somos inseridos na própria vida de Jesus, que morreu na cruz para nos libertar do pecado e, ressuscitando, venceu a morte. Por isso, imersos espiritualmente na sua morte e ressurreição, somos libertados do pecado original e em nós tem início a vida da graça, que é a própria vida de Jesus ressuscitado. Por isso, a celebração do batismo faz parte da vigília pascal. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus nosso Pai que santifique esta água, para que todos os que nela receberem a vida nova do batismo sejam incorporados em Cristo e contados entre os filhos de Deus. Senhor nosso Deus,
Estai conosco e assisti ao vosso povo em vigília, nesta santíssima noite, ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção. Dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamastes sinal da nova aliança, que quisestes restabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inaugurastes o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos batizados na Páscoa de Cristo nosso Senhor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, em dias normais estaríamos aqui todos com velas nas mãos, não é? Uma das coisas que tivemos que suprimir por questões de segurança e também por questões de limpeza, por assim dizer. Mas a verdade é que se não podemos ter uma vela na mão, podemos tê-la no coração. Da mesma maneira que o tivemos quando escutávamos o canto do precónio, nesta altura somos chamados a reforçar a nossa fé e a nossa esperança. Se não levantamos com o braço, levantemos com a alma, a chama da fé que o Senhor Jesus Cristo acende em cada um de nós. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja. Por isso pergunto, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim, renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? sim. Pergunto-vos então, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. Batizados em Cristo, formamos o povo de Deus. Batizados em Cristo, formamos
Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, para que a luz esplendorosa do seu Filho inunde de alegria a terra inteira, dizendo com a alma em festa, ouvi-me. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, pela Santa Igreja de Deus, para que tenha cada vez mais consciência de ser a comunidade pascal de Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis dispersos pelo mundo, para que a ressurreição gloriosa de Jesus dê novo impulso à sua vida batismal, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela humanidade inteira, para que receba com alegria a feliz notícia de que em Cristo ressuscitado está a paz que ela procura, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela nossa comunidade, para que em cada lar se viva a Santa Páscoa e aí se acolham os mais pobres e os que sofrem, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que já partiram na esperança da ressurreição, para que celebrem este banquete no céu, pelos séculos dos séculos sem fim, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Rezamos também por todos aqueles que no ano passado estariam aqui conosco, ou há 2 anos neste caso, celebrando a Páscoa da Ressurreição e neste momento já a celebram junto do Senhor. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Rezemos também por todos nós aqui presentes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos benfeitores da nossa comunidade, especialmente por todos aqueles que não podem estar aqui neste momento conosco. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Finalmente, elevemos todos juntos uma prece que são muitas preces, a prece que habita no coração de cada um de nós aqui presentes, que queremos deixar na presença do altar de Deus, para que o Senhor nos escute e mesmo que sejam preces para embalsamar mortos, que se transformem em benesses para dar vida e vida em abundância. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a maior das vossas bênçãos, concedei a cada um dos vossos fiéis a graça da renovação pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia.
Celebramos agora a liturgia eucarística. Jesus ressuscitado estará presente para nós no seu corpo e no seu sangue. Coloquemos neste altar toda a nossa vida, o Santo Padre, os nossos bispos, a nossa arquidiocese, as nossas comunidades no seu empenho de semear a esperança, toda a humanidade nesta hora difícil de luta contra a pandemia, todos os profissionais de saúde, todas as famílias em sofrimento, todas as pessoas que no mundo sofrem perseguição e são vítimas de conflitos armados, todos os defuntos, toda a criação. Jesus ressuscitado, conosco, quer apresentar ao Pai tudo e todos. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, com estas ofrendas as orações dos vossos fiéis e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal, por vossa graça, nos sirva de remédio para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios.
Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinha, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santiago e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diz-me a palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Jesus está vivo, alegres cantemos, Ele é nossa esperança, em coro
Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor aqueles que saciastes com os sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha aqui hoje aqui a celebração. Então, só aproveitar este momento de silêncio para agradecer o convite do Padre Vítor Sérgio para estar aqui a celebrar convosco. Eu que estou neste momento aqui, eu sou natural daqui perto de Barcelos, sou natural de Gamil, não sei se conhecem. Gamil, perto de São Bento da Barça. Já foi ao São Bentinho, não já? Então, já passou lá perto. Mas neste momento eu sou missionário do Espírito Santo, como os Padres da Silva, estou a trabalhar na Bolívia, estou aqui de férias e então fiquei muito agradado e muito contente com o convite do Sr. Padre Vítor Sérgio para poder celebrar aqui neste momento a Vigília Pascal convosco. Ainda vou estar por cá algumas semanas, não sei se nos encontraremos por aí, na feira ou noutro lugar qualquer, mas de uma maneira ou de outra espero, lá para o final do verão, quando regressar, poder saber que tenho gente em Carapeças a rezar pelos que estão na missão. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Nesta noite solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém.
Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.